dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional, semana começando, segunda-feira, início de semana, que bom que você está aqui, que bom que você já vai começar tendo tempo para Deus, para ouvir a palavra de Deus. Que bom que você está aqui nesse canal, que esse canal tenha abençoado a tua vida. Eu fico muito feliz e eu quero te pedir, antes da gente começar a semana, curtir esse vídeo, compartilhar ele com mais pessoas, te inscrever neste canal se tu ainda não é inscrito, comentar os vídeos e ativar o sininho para que tu receba de segunda a sexta-feira devocionais às 7 horas da manhã. Na verdade, 6h30 eles já estão disponíveis, eu coloco aqui 7 horas da manhã para ter uma margem de erro, caso um dia aconteça alguma coisa. Então, 6h30 da manhã já tem vídeo aqui no canal, tá bom? Então, para tu não perder, ativa o sininho aí, fica por dentro de tudo. Que Deus te abençoe, então, abençoe a tua semana. Eu quero começar essa semana abrindo contigo em Marcos 10. Marcos fica no início do Novo Testamento. Nós vamos ler Marcos 10, do versículo 46 até o versículo 52. E diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus que estava passando por ali, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitas pessoas repreenderam e mandaram que ele ficasse quieto, mas ele continuava a gritar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram, eles disseram: coragem, levante-se, porque ele está te chamando agora. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar que ele estava. E ele perguntou, Jesus perguntou para ele, né? O que é que você quer que eu faça? Ele disse: mestre, eu quero voltar a enxergar, eu quero ver de novo. E Jesus falou: vá, você está curado, porque a sua fé te salvou, afirmou Jesus. E no mesmo instante, Bartimeu começou a enxergar e foi seguindo Jesus pelo caminho. Nessa história, ele está dizendo que no final, quando ele voltou a enxergar, ele foi curado, ele foi transformado e a partir dali, ele começou a seguir os passos de Jesus. Ele não está dizendo assim, ó, a partir daquele momento que Bartimeu, ele foi curado, ele começou a pregar em púlpitos, né? Ele virou apóstolo, presbítero, seja o que for. Ele não fala sobre cargos. Ali diz que ele começou a andar com Jesus. E Bartimeu, com certeza, nessa caminhada, agora por onde ele passasse, ele tinha um testemunho lindo para compartilhar. Ele tinha algo para falar para as pessoas crerem o que Deus é capaz de fazer. Porque sempre que Deus faz com que a gente gere um testemunho, eu tenho certeza que o intuito de Deus é que através da nossa vida, aquele que Ele já fez em nós, aquilo que Ele já fez em nós, quando a gente se deparar com pessoas na nossa frente, muitas vezes nós vamos encontrar pessoas em situações onde o Senhor já nos tirou, onde o Senhor já nos transformou, onde Deus já restaurou. Então eu creio que muitos dos nossos testemunhos é para servir de fortalecimento na vida do outro. E Bartimeu ali, ele tinha um testemunho a partir de agora para pregar. Ele tinha uma vida transformada para transbordar onde ele fosse. Quando eu estava escrevendo esse devocional, eu me lembrei que há um ano atrás, mais ou menos, a gente saiu de férias, a minha família, a gente foi para a serra aqui do nosso estado, aqui do Rio Grande do Sul, e essa cena eu me lembro até hoje, assim. A gente foi no café da manhã do hotel e eu me lembro muito nitidamente, quando eu entrei no café da manhã do hotel, era um café grande assim, tinha uma moça
lá no cantinho do hotel. Eu lembro que ela estava comendo uma omelete, ali tomando um cafezinho, e ela estava com a sua Bíblia aberta, em silêncio ali, de cabeça baixa. Ela estava ali, ela estava orando em silêncio, tudo muito discretamente. Ela não estava ali se aparecendo, era nítido aquilo, mas ela tinha uma rotina, ela tinha, parece um desejo. Ela queria estar na presença do Pai, porque provavelmente ela também estava passeando ali, mas ela não deixou de ter a sua rotina. E eu lembro que essa cena dela lá no cantinho, com a Bíblia aberta, tomando seu cafezinho, evangelizou muito a minha vida. Falou muito comigo. Aquela moça, lá no Café de Gramado, ela não estava com um microfone na mão, ela não estava pregando em igreja nenhuma, ela não estava numa plataforma digital, não. Ela estava quieta, sem falar nada, pregando para mim. Talvez ela nem saiba disso, né? Com certeza ela não sabe. Mas aquela cena falou muito comigo, né? Alguém que mesmo num dia extraordinário, porque não era um dia comum, era um dia que ela estava ali passeando, desfrutando de algo muito maravilhoso, ela priorizou, ela não negociou o tempo dela comigo. Então, às vezes, comigo não, perdão, o tempo dela com Deus. Então, muitas vezes a gente espera a chance de, que quando será que o pastor vai me dar a oportunidade para poder pregar, porque eu quero falar de Jesus? Quando será que eu vou ter a oportunidade de ir em tal lugar para poder falar de Jesus? E aquela moça me ensinou e te ensina hoje que muitas vezes a gente não precisa falar nada para poder pregar. A gente não vai precisar falar nada para testemunhar Deus. Não vai precisar estar em plataformas e púlpitos para falar de Deus. O cego Bartimeu aqui diz que ele seguiu Jesus. E com certeza quando o Senhor nos cura, quando Ele nos transforma, Ele só quer o nosso testemunho, o nosso coração de segui-lo. De segui-lo. É isso que o Senhor Ele espera de nós. Então, com certeza, o cego Bartimeu não tinha teologia, não falava hebraico, não falava aramaico e talvez ele não tivesse até uma oratória bonita. Talvez ele não tivesse nenhuma maneira bonita de falar, mas ele tinha um testemunho. Ele tinha um testemunho de alguém que vivia excluído pela sociedade e foi curado, restaurado a sua identidade por Jesus. E isso já era o suficiente para que através dele pessoas conhecessem Jesus. Então, nós temos diariamente a oportunidade de falarmos de Jesus para as pessoas. E talvez sem abrir a nossa boca, como aquela moça fez lá e falou muito comigo. Lá no teu trabalho, talvez você não vai poder falar de Jesus, olha, porque Jesus isso, mas as tuas atitudes, as tuas expressões, a tua maneira de lidar, de se comportar, a sua maneira de resolver um problema, a sua maneira de resolver uma discussão, por exemplo, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você cuida das pessoas, do próximo, vão revelar Jesus, mesmo que você não fale nada. E se o Senhor te der a oportunidade de falar, não se envergonhe, não pense assim, Senhor, eu nem sei falar tão bem, eu não tenho nada disso que as pessoas aí que estão têm, Pai, mas o Senhor está te dizendo essa manhã, você tem um testemunho, olha o que eu já fiz na tua vida, olha o que eu tenho feito na tua vida. Porque às vezes a gente quer sim, é muito bom que a gente conheça a Bíblia e a gente tenha, né, base bíblica para falar com as pessoas, mas tem pessoas que na hora que acontece isso, se sentem pressionadas, esquecem tudo porque ficam nervosas, mas eu tenho certeza que o que o Senhor já fez na tua vida, você não vai esquecer nunca. Então, quando você se deparar com alguém que esteja ansioso, ansiando por algo, que venha preencher aquilo que ela tem buscado, que venha saciar sua fome e sede, você vai dizer, eu conheço alguém que mudou a minha vida. Eu conheço alguém que me resgatou e me transformou. Aqui no caso do cego Bartimeu, ele podia dizer, eu conheço alguém que eu clamei, eu falei, Jesus, filho de Davi, olha para mim. Ele me olhou e me perguntou, o que tu queres que eu te faça? E a minha fé fez eu voltar a enxergar, porque o Senhor agiu através da minha fé. E eu já quero te dizer que o Senhor precisa da sua fé para poder agir. O Senhor precisa da sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Porque fé é acreditar em alguém que a gente nunca viu e que as pessoas vão te dizer, mas que Deus é esse que tu fala? Às vezes eu vejo uns posts aí que as pessoas começam a comentar assim, mas Deus nem existe. Essa é uma loucura, né? Isso daí é tudo uma mentirada. É muito triste. Mas orem para as pessoas que falam isso porque elas ainda não tiveram esse encontro com Deus. Porque é impossível ter um encontro com Deus e não querer falar dele para as pessoas. É como alguém que se apaixona, eu quero falar dessa pessoa que me encontrou, que me resgatou, que me salvou. Você tem um testemunho para onde você for, você levar o evangelho. E talvez, muitas vezes, você não vai precisar falar nada. Quando eu olhei aquela menina naquele café, eu entendi o que significava prioridade. O que significava realmente entregar as minhas primícias para Jesus as primeiras horas. Não interessa qual a situação. Porque eu fiquei pensando assim, eu só estou aqui nessa viagem desfrutando porque o Senhor permitiu. Então por que mesmo agora que o Senhor permitiu eu vou esquecer dele? De ter meu tempo com ele? Não, ele é prioridade para mim. Aonde eu estiver, aquela menina, ela não se envergonhou do evangelho. Porque eu tenho certeza que ela sabia, ela tinha uma convicção de quem é Deus. Então se você tem essa convicção de quem é o Senhor, de tudo que ele já fez por ti, não se envergonhe. Eu quero te dizer algo, não foi o seu amigo que morreu na cruz por ti. Não foi os seus colegas de trabalho que morreram na cruz por ti. Não foi o seu namorado, a sua namorada, marido, esposo. Não foi eles quem morreram na cruz por ti. Foi Jesus. Então não negocie o seu relacionamento com ele. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de falar de Deus, de ser pequeno Cristo nessa terra, de ter atitudes que Cristo está. Eu sempre digo que desde adolescente, desde muito nova, assim, algo sempre veio junto comigo. E eu me lembro que na época as pessoas falavam, tá louca, ai que exagero. Mas eu vejo quanto isso me protegeu e me trouxe até aqui. Eu vejo quanto esse meu pensamento, que pode ser que seja louco, mas me protegeu de muita coisa. Eu lembro que eu sempre pensei assim, ó, Jesus está aqui agora. Será que ele vai se agradar disso que eu estou fazendo? Será que ele vai se agradar dessa conversa que eu estou tendo? Será que ele vai se agradar dessa atitude, dessa maneira que eu estou agindo? Eu sempre tive na minha mente que Deus está aqui comigo. E ele está do meu lado e eu quero que ele me aprove. Eu quero que ele olhe para mim e diga, esta é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Então, quando você for fazer qualquer coisa, lembra disso, o Senhor está aqui. Será que ele aprovaria este meu comportamento? Isso vai te guardar de muita coisa, querido. Isso vai te guardar de muita coisa e guardou muito a minha vida. Porque eu tenho certeza que o Senhor está aqui agora, ele está aí contigo. Ele está aqui se alegrando, porque antes de mais nada você ligou a sua TV ou seu telefone, seu smartphone e veio aqui abrir a sua Bíblia e ter um tempo para ouvir a voz dele, o que o Senhor me chamou para te falar essa manhã. Primeiro, não se envergonhe do evangelho. Segundo, você tem um testemunho para testemunhar. E terceiro, se for preciso, você abra a boca. Se não, testemunhe em silêncio. Pregue em silêncio. Amém? Porque como eu já falei aqui, muito mais do que a gente diz é o que a gente faz. E o que a gente diz tem que bater com o que a gente fala. Porque senão é legítimo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E não é assim que funciona, né? Quem agia dessa maneira eram os fariseus. Os fariseus tinham muita teologia para passar. Tinha muita teoria para passar. Mas na prática, era muito triste. O Senhor chamou eles de hipócrita, né? A Bíblia, o dicionário vai traduzir hipócrita como falsos, né? Então eu não quero que o Senhor pense isso de mim. Eu tenho certeza que tu também não quer que o Senhor pense isso de ti. Amém, querido? Testemunhe. Testemunhe que o Senhor fez. Eu tenho certeza que assim como disse aqui, que Bartimeu, ele saiu com Jesus a pregar. Ele saiu ali, sabe? A caminhar com Jesus, perdão. Bartimeu saiu a caminhar com Jesus. Eu tenho certeza que essa sua caminhada com Jesus ainda vão gerar muitos testemunhos de pessoas que te encontraram e que conheceram a Cristo através da tua
vida. Amém? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos essa manhã e nós vamos orar junto, entregar a nossa semana nas mãos do Senhor, a nossa vida nas mãos do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de acordar essa manhã, por cada vida que está escutando. Eu não conheço essas pessoas, Pai, mas o Senhor conhece o coração, conhece a intenção. E nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida, te pedindo, Pai, gera em nós um testemunho que venha testemunhar na vida de outras pessoas. Curas que venham curar outras pessoas. Nos ensina a testemunhar mesmo em silêncio, Pai, nos ensina. Em nome de Jesus, que essa semana venha ser abençoada. O Senhor sabe tudo que nós precisamos e necessitamos. Tira toda a ansiedade, tira todo o medo, tira toda a angústia, Pai, toda a aflição que não vem de Ti, Pai, tira e coloca dentro de nós uma paz que exceda todo o entendimento, Pai. Em nome de Jesus, obrigada por tudo, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nos ensina a ser cada dia mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus te abençoe a tua vida e nós nos encontramos amanhã aqui neste devocional. Tchau, tchau.